E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Oficina de Histórias. Estamos eu aqui, Maurício, Edu tá comigo também. A gente vai falar hoje especialmente sobre esse trailer novo do Mortal Kombat que saiu aí. Eu e o Edu somos muito fãs, jogamos muito na infância. O Edu na fase adulta dele, agora que ele tá chegando na né, nos últimos anos de vida aí, né, os cabelos grisalhos e tudo mais. É, Na na calvície. calvície, cabelos brancos. Mas enfim, vamos falar bastante disso daqui, que fez parte muito da nossa infância, videogames, filmes e tudo mais. E antes da gente começar, só queria aproveitar aqui para divulgar o que eu fiquei devendo no vídeo passado. A gente falou sobre folclore, e esse aqui é o quadrinho que a gente havia comentado do Mapiguari, né? Aqui, ó, do nosso amigo Rodrigo Otaguro. Muito legal o quadrinho, tá? O link dele vai estar na descrição, tá? Para vocês entrarem em contato por mensagem com o Rodrigo ou na lojinha dele. Aqui tá o Ralph, que foi o nosso próprio amigo Edu que fez, tá? Esse aqui é o primeiro volume do Ralph. Estamos planejando para fazer um catarse de um próximo volume ainda, expandindo a história e o universo desse bichão aqui, muito da hora, tá bom? Ó, aqui a capinha de trás, a artezinha tá bem legal. Opa, spoilers. A artezinha tá bem legal, ó. Aqui. Também vou deixar o Instagram aqui do próprio Eduardo para vocês entrarem em contato com ele se vocês quiserem comprar. E aqui tem uma que a gente ainda não havia mencionado, que é o Hirugan, tá? Esse aqui é do nosso amigo Rafael, também é participante da oficina aqui. Todos os quadrinhos aqui são de membros da oficina, que foram feitos antes da oficina começar. E o Hirugan aqui também é uma arte muito legal aqui, já tá num estilo mais preto e branco, bem mangá, tá bom? Eu acho que vocês iam gostar bastante. Também vou deixar o link para contato para vocês falarem com ele também, direto no Instagram, por DM, que aí vocês podem adquirir o quadrinho. Sem mais delongas, vamos ao assunto principal de hoje. Vamos ao assunto principal, que é esse trailer novo aí de Mortal Kombat que saiu. Então, suas primeiras impressões, Edu, o que você achou do trailer? Bom demais. Brother, vamos lá então. Achei o trailer muito bom, mano. Curti, muito sanguinolento, violência, atores muito ruins, mas filme muito bom. Não, mentira, não sei se os atores são ruins, são atores desconhecidos, São um né? pouco desconhecidos, é. Mas isso é. Aquele ator que faz, o ator que vai fazer o Scorpion, ele tava no filme do Guerra Infinita da Marvel. Aparece ele É, não, lutando contra o Gavião Arqueiro no ele começo. é mais conhecidinho lá. E acho que a Sônia, se não me engano, também parece que eu já vi aquele rosto lá, se eu não confundi a atriz. A Sony eu não Mas, conhecia. mas é assim, é legal, cara. Eu acho que é bem a ideia do Mortal Kombat, né? Então, ele, na verdade, ele surgiu como um jogo que homenageava os filmes de luta, de baixo orçamento e tudo mais. O Jean-Claude Van Damme, aquilo que fazia sucesso nos anos 90, que na verdade você tinha um grande astro, que era o Van Damme, o resto era tudo lutador, gente desconhecida, né? Então era Uhum, gente que só fazia esse tipo de filme e tudo mais. Então, nada mais justo do que você seguir esse exemplo, né? uhum. Você seguir o que deu certo. E o E Mortal eu acho. Kombat também, o primeiro, ele foi muito inspirado naquele filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco, né? Você assistiu esse filme, Edu? Ô, louco, velho. E como assistir? Assisti, na verdade, eu era fãzaço do Dami. Um dos meus atores de filme de luta favorito era com certeza ele. Eu cresci assistindo o Grande Dragão Branco, o Kickboxer, Street Fighter. Tudo bem, Uhum. vai. Esse último aí foi Esse último ruim. é meio dolorido. Esse aí não valeu muito a pena. Mas eu curtia tudo que o Valeu fazia, cara. Uhum. Nossa, o bicho era fera, mano. Né? E. E o próprio personagem do Johnny Cage, né? Foi inspirado no ator. Então. Na verdade, eu até estava ouvindo aí que era meio que ele devia ser o principal do Mortal Kombat pela inspiração no próprio Van Damme, cara, que Uhum. seria o principal. Ele Uhum. recusou, né, fazer a captura de movimentos pro filme, Né? pro jogo, Aham. Né, que Mortal e aí Kombat nessa época não era animação 2D assim convencional. Eles fizeram captura, pegaram fotos, por isso que os frames são um pouquinho travadinhos assim, né? Eles tiraram várias é, fotos para fazer a animação dos personagens lá e com atores de verdade, né? Modelos de verdade, pessoas de verdade lá. Foi um negócio até que bem inovador, né? Não chegou a ser utilizado mais pra frente, mas foi um negócio bem diferente, né? é por isso que esse era o real jogo realista, né, velho? O verdadeiro jogo realista é Mortal Kombat. É, com certeza.
Que na verdade eram pessoas mesmo que faziam lá os personagens, Os sabe? Isso bichos é bem legal. os bichos de quatro braços, quando fazem fatal, ele tinha quatro, cinco caixas torácicas, três crânios. E olha que coisa doida, mano. A gente tava falando do Van Damme, né? Que ele havia recusado fazer a captura de movimento pro Mortal Kombat. Uhum. Só que mais pra frente, ele acabou fazendo a captura de movimento para um jogo totalmente esquecido do Street Fighter, o filme, cara. Ele Street fez? Fighter fez, Street Fighter The Movie, saiu um game no mesmo estilo de Mortal Kombat, com a captura de movimento dos atores do filme. Só que Uhum. esse jogo é muito horrível, cara. Sabe? Eu sou fã de Street Fighter. É, esse e os EX deles foram tudo muito ruim, cara, certo? Uhum. Então esses podem apagar. Mas vale a nota aqui, velho. Vale lembrar que o Van Damme recusou fazer, imortalizar sua imagem nos games, fazendo o personagem dele no Mortal Kombat, para deixar sua imagem totalmente esquecível nos games, fazendo Street Fighter o filme. É, aqueles filmes de Street Fighter é triste. Mas, e aí acabou nisso, né? Porque o Johnny Cage ia ser um personagem principal, né? Com lá o Van Damme sendo o ator por trás dele. E acabou que virou. Acabou que o Johnny Cage virou um personagem, ainda um dos principais, mas o personagem principal se tornou o Liu Kang, né? Assim, de maneira Isso. geral. Né? Na maioria das situações, o Liu Kang acaba sendo o personagem principal. Ele, a Kitana, a Sonya, o Jax, sempre ali. Aproveitando para falar sobre os personagens e atores que estamos comentando aqui, filmes também. Vamos ter esse filme novo do Mortal Kombat, né? Que é o negócio que agora tá em. Vai chamar muita atenção aí nos próximos meses. E já tivemos dois filmes de Mortal Kombat que. Antigos. O primeiro era. Ok. O segundo era meio ruinzinho assim, né? Pra não falar que foi péssimo. O que você assistiu esses filmes, Edu? E o que você achou deles? Cara, vamos lá então, em ordem cronológica, né? Primeiro Mortal Kombat, acho que foi o melhor filme de games até então. Lembrando que a gente havia passado por Super Mario Bros., um filme muito horrível. Sim, Street Fighter, bem triste de certo? ver. Que, na verdade, na época, eu até gostei quando era criança do Street Fighter, porque eu gostava dos games, então deu aquela, não vou falar nostalgia porque é da época, né? Mas deu aquele calorzinho no coração. Mas é Aham. muito ruim. Já o filme do Mortal Kombat, vamos já falar o português correto, é Mortal Kombat, como você falava quando jogava fliperama lá nos anos 90. Você não, que você não era nascido nessa época, mas quem jogava, a gente falava Não, eu Mortal já era Kombat. nascido, eu só não jogava. Eu só Então, engatinhava mas ainda. você só engatinhava, então, um jovem feto. Então, mas vamos lá. Mas o primeiro filme do Mortal Kombat ele era muito bom, cara, sabe? Então, não quiseram inventar roda, fazer uma história super cabulosa. Tinham atores ok. Uhum, Acho que o maior investimento deles lá com o ator foi o Christopher Lambert, que era conhecido pelo filme Highlander, uhum, que foi um sucesso lá nos anos 80, até o começo dos anos aham. 90. Que era o Raiden, né? Que era o que fez o Raiden. Aham. E, cara, foi muito bom, cara, sabe? Teve cenas de luta bem legais, a caracterização dos personagens estava bem bacana, o entrosamento achei legal também. Uhum, Acho que, tipo, os personagens realmente estavam fazendo aquilo que era característica deles até então. sim. A história do Mortal Kombat foi se aperfeiçoando com o passar do tempo, mas até então era aquilo. Uhum. O Scorpion e o Sub-Zero, naquela época, eles estavam meio como personagens bem coadjuvantes, mas acho que Sim. naquela No época filme eles eles foram ainda bastante eram. coadjuvantes. é, mas acho que no game, nos primeiros games, eles ainda eram. Acho que não era, o foco não era eles. Eu acho que Uhum. acabou trabalhando muito mais a história deles com, acho que o carisma dos personagens, o sucesso que eles foram fazendo com os fãs. Então, os criadores acabaram dando uma trabalhada melhor nos personagens. Sim, o que Mas o foi muito primeiro bom, filme era porque eles bem. são personagens bem legais, a história deles é bem legal, a A história rivalidade, né, deles tudo que ficou ótima, acontece. né? E uma coisa legal também é quem jogou os jogos atuais do Mortal Kombat vão ver que a caracterização do Shang Tsung
é a mesma do ator que fazia nos primeiros filmes, cara. Sim, Então a gente o ator que foi usado no primeiro filme é o mesmo que apareceu nesse último agora. Usaram é, o mesmo ator. e na verdade o ator ele também fez aquela série que eu esqueci o nome, deixa eu achar aqui. O Legacy? Legacy. Ele fez o Shang Tsung no Legacy. Como o Shang Tsung, ele é um personagem que às vezes é velho, às vezes é novo, então ficou legal. Ele era mais novo na época, Ficou mais mas velho ele agora. encaixou, mas ele encaixou legal o velhinho, porque o primeiro Mortal Kombat, o Shang Tsung era bem velhinho, né? A gente falava que jogava Aham, com o velhinho. sim. Então Eu deu para concordo, eu não encaixar lembro. legal. Aí, aproveitando então que a gente tá falando sobre os jogos, né? O, só um parênteses, né? O segundo filme, né? O Mortal Kombat Aniquilação, ele é. Aparece o Shao Kahn, tem muitos personagens legais, tem a Shiva, tem o Motaro, tem. Quem mais? Aparece o Ermac, aparece o Baraka e tudo mais. Mas assim, o filme é muito sofrível, né? Tem uns efeitos Muito especiais sofrido. muito feios. Aquela luta final que o Liu Kang usa o Animality dele, que foi o dragãozão, contra uma hidra de 3 cabeças, que eu não sei de onde tiraram, que era o Shao Kahn. Ficou muito, muito, muito feio. Mas assim, pela nostalgia, é um filme válido que eu prefiro não ver de novo, né? O primeiro até acho legal, mas o segundo é muito triste. E aí, né, É, o gancho que eu queria fazer, aproveitando para falar sobre os jogos, qual foi o primeiro que você jogou? Foi o Mortal Kombat 1, Edu? o primeiro foi o 1. Primeiro eu joguei, acho que era ainda no Master System. Eu tinha o Master System na época, então eu Uhum, já havia saído pro Master System, também tinha pro Mega Drive, Super Nintendo. E acho que o Nintendinho acho que devia ter também. uhum. E eu joguei, cara, para mim foi uma experiência inovadora. Como eu tinha falado, é o primeiro jogo com esse esquema, né, de captura de imagem. Até Uhum, então a gente estava acostumado com 8, 16 bits nos jogos, aqueles coisas bem quadradinhos, desenho e tal. uhum. E aí, quando a gente viu aquilo lá, quando viu sangue nos jogos, aquela violência mais explícita que a gente não estava acostumado, a gente pirava, sabe? Foi um Mesmo, negócio muito impactante a violência de Mortal Kombat, né? Porque chegou a mesmo pra ser gente que banido não em vários podia. países, né? Então, e eu não tinha idade para jogar, mas a gente jogava, né? Sim. Não, eu também não Mas, tinha. O primeiro que eu joguei foi o Trilogy, que foi uma versão tipo um upgrade que fizeram do 3, se eu não me engano. Que aí tinha mais personagens, tinha mais cenários, acho que tinha mais fatalities, alguma coisa assim. E foi o primeiro que eu joguei, talvez o jogo de luta que eu mais tenha jogado depois de Tekken 3. Mas o Trilogy que eu era joguei muito bom também. muito. Tekken era sensacional. Eu joguei o Tekken 3 muito e o Trilogy muito. Se eu não me engano, o Trilogy eu talvez tenha jogado no PS1 ou no Mega Drive. O Tekken eu sei que eu joguei no PS1, mas enfim. O Trilogy eu joguei muito, acho que foi o primeiro contato que eu tive lá com Mortal Kombat. E, nossa, criança, assim, eu não sei, eu devia ter uns 6, 7 anos o máximo. E criança, quando vê esses negócios assim, né? Os caras saindo na porrada, poderzinho e tal, assim, fica tipo alucinado, né? E aí eu peguei o gosto pela coisa e acho que depois eu joguei o 4, que foi um que saiu pro pro PS1 também, que foi o primeiro que eles fizeram 3D. Não sei se você lembra como é que era. Eles tinham aquele esquema de jogar 2D que nem até o 3 tinha, né? Até o Trilogy tinha. Uhum. Só que tinha profundidade, assim, né? Era 2D e meio. É E isso mesmo. os personagens eram 3D, tinha fatality de cenário também, que nem tudo mais, e tinha muito personagem novo. Foi um jogo meio esquisito assim, mas eu gostei também. O Mauricinho gostou pra caramba quando jogou. Aí. No, Pode falar, Edu, pode não falar. pode. Eu queria falar que no Mortal Kombat 4 eles quiseram sair desse esquema da captura de imagem dos atores, né? E É, partiram para esse a partir daí foi tudo para 3D, né? animação em 3D. A partir daí foi tudo Só 3D. que a gente está falando de 1996, 90, acho que é 96. Que saiu o 4? Então, é, Nossa, faz tempo mesmo, hein? Pra mim que tinha sido um pouquinho depois. Eu não sei as datas é por certinho. aí, entre 96 e 97. Foi Então, quando eu nasci. Então eu joguei Mortal Kombat muito depois de ter lançado só. é, o, porque ele saiu também no Nintendo 64. Então, eu lembro que o Nintendo 64 lançou nessa época. Uhum, uhum, Então, o Nintendo 64 ele vinha nessa coisa diferente. Então, antes dele tinha o Super NES, que era 16 bits, e o Nintendo 64, que são 64 bits, uhum. e estava começando a trabalhar a ideia de 3D e tudo mais. Estava fugindo um pouco do que a gente estava acostumado
nos Aham. games anteriores. Então eles tentaram fazer isso com Mortal Kombat também. Sim, é, Só tipo, que não, seguir, né? só que não é tão bom quanto os outros, porque os outros tinham captura de movimento, os outros eram realistas, Você né? achava Esse mais aí não era. legal? Ah, até então sim. Achei que nesse início de 3D dos games, muita coisa não saiu bem legal, não, cara. Ficou meio Como o estranho, Street você achou? Fighter X que eu falei. Aham. Ficou bem estranho. Aí depois que teve o 4, se eu não me engano, tem. Eu não sei exatamente, eu não lembro agora a ordem, eu sei que tem o Deadly Alliance, né? Que tem aquela aliança do Quan Chi com o Shang Tsung, eles se unem pra matar o Liu Kang e tudo mais. Tem mais um outro aí que eu acho que eu tô esquecendo, daí tem o Armageddon, né? O Armageddon. Que é o que. Esse daí, com certeza, foi dos. Depois do Trilogy foi o que eu mais joguei. É o segundo que eu mais Ah, isso eu joguei. joguei pra caramba também. O Armageddon, assim, aquela abertura, pra mim, sensacional, assim, aquela abertura eu acho muito da hora. E eu tava vendo ela hoje pra gravar o vídeo, sabia que tem uma cena, Edu, que naquela hora que o pessoal, que tipo, pra quem não sei se todo mundo que tá assistindo já viu, mas eles começam com dois exércitos, né, tá lá um campo, aparece um urubuzinho comendo um soldado morto lá, tá com aquelas máscaras que os botezinhos usavam no Shaolin Monks. Nossa, o Shaolin Monks eu joguei muito Hum. também, que era muito bom, depois a O, gente vai falar o, sobre. o Charlie Monks, ele não é estilo luta, né? Ele é mais Ele é de. hack and slash, né, de você andar e sair dando porrada em todo É, mundo. Aí tinha uns puzzlezinhos. Mas então, aí voltando, o Armageddon, no começo tinha um urubuzinho que tava comendo um soldado, não lembro exatamente de onde que era esse soldado, tinha máscara preta e branca, né? Tava no chão morto. E daí vem um exército de do cada lado. Corinthians. Isso. Um exército do Corinthians. Tinha o cara do Corinthians lá da torcida que tinha morrido de tanto torcer, né? Tinha visto o time do Mancini, ele morreu do coração, coitado. Aí, é... Aí aparece o Motaro. Não, o Motaro não, o Quintaro, perdão. O Shokan, né? Quatro braços lá. Aparece o Quintaro, ele dá um berrão assim, vem um povo correndo atrás dele, depois vem um povo correndo do outro lado. E aí o pessoal saindo a porrada assim, é morte, é lança, é espada, é poderzinho, é tudo pra todo lado. Fica aquela loucura. Aí, na cena que Todos contra todos. tudo é free for all, total. O primeiro Battle Royale que teve. Daí tem aquela cena que aparece a montanha, né? A pirâmide, que o Blaze tá em cima, né? Que tem a parada da história, que tem o Blaze, que os irmãos do Taven e o Dagon lá e tal. E aí, quando o pessoal tá subindo, tem uma cena que a Shiva, né, tá lutando contra o Kenshi. E aí, no fundo, mostra também o pessoal que tá subindo. E tem uma hora que tá o Johnny Cage e tá a Sônia do lado. O Johnny Cage pega e dá uma ombrada e joga a Sônia pra fora da pirâmide. É mó trairagem. Foi assim, foi assim que eles se conheceram, tá ligado? Foi assim que teve o divórcio Primeiro relacionamento abusivo dos games dos foi esse. games, com certeza. Dá pra ver, depois eu te mostro lá. E é muito bom. Pra quem quiser Nossa, procurar, logo quando saudade eles de estão rever isso subindo, aí. tem a luta da Shiva e contra o Kenshi, que o Kenshi tá se defendendo, daí vem alguém por trás e mata ela, não sei exatamente qual que era a ordem. E daí no fundo dá pra ver o Johnny Cage dando uma cotovelada assim, jogando a Sônia da pirâmide, é muito da hora. E o Armageddon foi um dos que eu mais joguei, né, depois do Trilogy. E nem o Edu falou, jogou bastante também, mas assim, na história tinha tanto personagem, tinha acho que uns 60 e poucos personagens pra você escolher jogáveis, que era muito legal, né? Porque não Nossa, um era sempre que os monte. chefões eram jogáveis, isso é da hora. Eu acho que todos que haviam saído até então estavam naquele jogo, né? É, Todos os todos, personagens todo de todos mundo. os jogos. Tinha até um personagem que eles fizeram que nem era. Não sei nem se ele participava da história, que era um cara que usava aqueles negócios pra fazer captura de movimento, o mocap, você viu? Esse daí? Um que tinha umas Não luzinhas no lembro corpo e desse usava cara. roupa que os caras usam em fundo verde, aí o cara tem que usar aquelas lâmpadazinhas assim Você... pra captura de movimento. Então, fizeram até um Cara, personagem acho que eu assim que era tô. tipo nada a ver com nada, e tava lá. Eu tô tentando lembrar, mano, Depois dá uma pesquisada, desse chama personagem. mocap. Chama mocap. E aí, Mocap. e questão de história, assim, tipo, até um certo ponto, que nem o Edu falou, Mortal Kombat os caras foram fazendo a história conforme o negócio avançava, né? Quando chegou no Armageddon, tava tudo uma bagunça, né? Era tipo assim, eu vou lutar aqui porque você roubou minha coxinha. Você tá me devendo, você tá com o nome sujo no Serasa, eu vou bater em você. Era nessa vibe, assim. Você não pagou o dinheiro, eu tenho que pagar meu agiota, aí o agiota vem atrás do cara, aí os dois tá lá brigando, entendeu? E era tudo uma vibe assim, a história não tava nem aí pra nada, né?
E daí foi depois do Armageddon, acho que teve aquele DC, aqueles personagens da DC, né? Super-Homem, Batman, isso daí, contra os personagens do Mortal Kombat, que tinha o Darkseid e o Shao Kahn brigando. É que se aliaram lá e fizeram uma confusão. E depois disso, acho que a Midway faliu, né? Daí teve a NetherRealm, que a Warner acho que bancou, não sei o que aconteceu, não sei exatamente a história. E aí teve esses 3 novos jogos, né? O 9, que saiu em 2011, que tinha o Kratos de personagem que participou, convidado. Teve o em 2015 teve o 10, que teve vários personagens novos, que eu achei super legal, e o 11 que saiu agora em 2019, mais esse DLC que saiu em 2020. Então assim, essa nova geração, tava até comentando com o Edu aqui outro dia, que a gente tava se preparando pro vídeo, essa nova geração desde o reboot, eu tô achando até mais legal do que os originais, né? Os originais têm aquela nostalgia e tudo mais, mas o trabalho que eles estão fazendo no 9, no 10 e no 11, né, que é a partir do reboot, eu, pessoalmente, eu vejo muita gente falar que o 9 foi o melhor que já fizeram. E a história é redondinha e tudo mais, continuidade. E questão de jogos, mecânicas novas, o gráfico, lógico que vai melhorando. Na minha opinião também, eu concordo com essas pessoas que falam disso. Pra mim são os melhores que eu joguei. Qual que é a sua opinião, Edu? Você prefere os antigos ou esses novos a partir do reboot? Na verdade, acho que isso que você falou faz bem sentido, cara. Em questão de jogabilidade e história e tudo mais, esses novos deixaram tudo redondinho, né? Uhum, Os jogos antigos têm aquela nostalgia gostosa, né? Mas eles eram. Eu achava bem difícil de jogar, cara, sabe? uhum. Então não era tão. Fluido, né? Principalmente dar poder, dar magia era muito difícil, os fatalities eram muito complicados de dar, Uhum, então eles deram uhum, uma facilidade, uma facilitada nos jogos agora, que melhorou bastante, cara. uhum. Então, eu concordo, eu acho que o 9 ele ficou redondinho, ele traz um pouco daquela nostalgia, porque ele tem os personagens clássicos e tudo Sim, mais, então a história é desde o começo mesmo, né? ele conta toda a história do começo, então eu acho o 9 bem legal. Uhum. Tem a participação do Kratos e também do Fred Krueger, mas a gente pode deixar essa parte do Fred Krueger para mais para frente, quando a gente for falar das outras participações especiais que tiveram nos games de Mortal E que Kombat, foram várias, né? Super legal. que foram várias. Mas eu acho que eu fico com você, mas acho que o 9 é acho que é aquele que agrada tanto os mais nostálgicos quanto a galera mais atual. Uhum, totalmente. Acho algo bem bacana. Uhum. Tem também, a gente está falando dos jogos de Mortal Kombat. Você falou do Shaolin Monks, então acho que esses são considerados spin-offs de Mortal É, eu Kombat, né? acho que o Tanto Shaolin o Monks era Shaolin spin-off. Monks quanto o Sub-Zero. Não sei se você lembra Mortal Kombat Sub-Zero, que era É, o do Sub-Zero. Sub-Zero, só com o estilo até o do 3, né? Do Trilogy. De captura de movimento Isso, também, eu tô ligado. é. Só que ele era de fase, né? Então Aham, você tinha. Era uma aventura. Então, esses dois jogos, eles vão nessa linha. Então, aham. eles saem do que o Mortal Kombat sempre foi, que era jogo de luta, com fatality, magia e tudo mais, e foi mais para um estilo de aventura mesmo. Aham. Né? E aí, gente, ó, uma recomendação pra vocês de verdade. Shaolin Monk, se vocês acharem pra jogar, vale muito, muito a pena. É um jogo Muito a pena mesmo. excelente, é muito bom. Você começa lá, pagando grátis aqui mesmo. Mas jogo tão antigo assim, acho que não, não faz tanta diferença assim, mas hoje em dia. Mas Paga assim, nós, Mortal Kombat. paga nós, Realm, é tudo nosso. Aí, É, no Shaolin Monks, pra quem não sabe, você escolhia. No começo você começava com Kung Lao e com Liu Kang, né? Você podia jogar sozinho também, mas eu lembro que na época eu joguei com meu primo, né? A gente era pequeno, ele é 5 anos mais novo que eu, e a gente jogava lá, e nossa, muito divertido mesmo, vale muito a pena. Ele tem uma pegada assim, de você sair dando porrada, dá pra você fazer fatality nos inimigos assim, é muito divertido. As fases com os chefes são personagens do próprio Mortal Kombat, tem uma fase de luta com o Reptile, como ele sendo chefe, com o Baraka, tem vários. E vale muito a pena, é muito divertido, a história é bem legal. Ele é um negócio separado, apresenta muito personagem, assim, então é bem divertido, com o Kung Lao e o Liu Kang. Eu sempre jogava com o Liu Kang porque eu gostava de fazer os poderzinhos de fogo lá. Era muito Vai divertido. poder é mais da hora. É muito divertido. Aí, voltando agora
vamos falar sobre o filme, né? Que assim, todo o hype desse vídeo que a gente ficou aqui essa semana pra fazer, baseado nesse trailer que vai sair. O filme vai sair agora vai sair agora não, daqui 2 meses, em abril, dia 18, né? Ou 16, se eu não me engano. E no trailer apareceram vários personagens que a gente já conhecia, os clássicos, né? Então tinha o Liu Kang, o Lau, tinha o Raiden, tinha o Sub-Zero, tinha o Scorpion. Todo mundo tava lá, o Jax, a Sonya, todo mundo. O O que eu- Goro, O né? Goro O Goro é apareceu importante. também. Apareceu um frame do Shao Kahn também. Não sei se ele vai aparecer no filme, tipo, o personagem, se vai ser só a estátua. Eu acho que talvez guardar pra uma continuação fosse legal pra poder focar no Shang Tsung, que já por si só é um vilão incrível. Hum. Mas uma Ele coisa já que é eu um senti. chefão É, foda. ele é um baita no chefão. Mas uma coisa que eu senti falta pessoalmente foi da participação do Johnny Cage. E aí eu não sei se é a ideia da Warner fazendo o filme de colocar esse personagem novo que a gente vai comentar no lugar do Johnny Cage, ou se talvez o Johnny Cage vai aparecer, mas não vai ter tanto foco e tudo mais. Porque apareceu um personagem no trailer chamado Cole. Eu tava interagindo com o pessoal nos posts do Instagram, né, que eu tava vendo lá, e perguntando, né, tipo, conversei com o pessoal lá, perguntei quem que é esse Cole aí, eu nunca tinha visto ele em jogo, talvez eu pensei que pudesse deixar passar alguma coisa, era sobrenome de alguém, eu não sabia, mas na verdade esse personagem eles fizeram novo mesmo, e não sei se a ideia deles não colocar o Johnny Cage e colocar esse cara no lugar, né? O que você achou dessa decisão, Edu? De ter esse personagem Cole como sendo o principal? Não vai ser nem o Liu Kang, né? O que você achou? Eu acho um absurdo. O Edu é Não, não aqueles é um cara absurdo. conservadorzão, assim, É. não pode mudar a raiz do negócio. Eu fico Não, bravo. vocês não vão mudar a minha infância, velho. Fala como se tivesse uma máquina do tempo que chegasse lá e mudasse, né? Embaralhasse. Mas não, na verdade não é que eu acho um absurdo. É que a gente gosta dos personagens clássicos, né? Então a Uhum, gente vê um personagem que não tá nos games, ocupando um espaço que poderia ser de um outro conhecido, uhum. acho às vezes até desnecessário. Sim, Mas alguns comentários me fizeram refletir um pouco, né? Então já falaram que é interessante isso, a questão da igualdade de importância entre os personagens do game. Então você não dá um protagonismo para um personagem em um game onde são quase todos iguais. Então, o Scorpion, o Sub-Zero, eles têm grande importância nesse filme, que é bem legal, que a gente não viu nos filmes, a importância desses personagens. nos dois antigos, né, eles são muito coadjuvantes. Muito coadjuvantes. É. A gente viu um destaque legal na Sony e no Jax também, Uhum. durante todo o jogo, durante No todo o trailer. filme, né? Aham. No trailer, trailer do filme. O Liu Kang e o Kung Lao apareceram um pouco, não sei se vão dar mais destaque, apesar que a participação do Liu Kang foi bem legal, com poder de fogo e tudo mais. É, fez o Então pode animality ser. dele, né, aquele dragão de fogo lá, eu achei da hora. Então. Ele tava Então lutando pode com o ser que. Cabal nessa cena, não sei se você percebeu. Era o Cabal? Não? Ele tava Eu lutando pensei com o que ele nem tinha Cabal, dava pra aparecido. ver pelas faquinhas dele que tem esses negocinhos assim, sabe? Né? Ah, que da hora. Eu não tinha reparado que era o Cabal, não. Né? Quando ele faz o dragão de fogo, o Cabal tá pequenininho assim no chão. Eles vão estar. O Nossa, já torneio é. deve estar rolando e foi o Liu Kang e Cabal. Ah, o cara podia ter usado o dragão de fogo no chefão, né, mano? Ele desperdiçou com o Cabal, mano. Cabal não precisa nem de Fatality. Ô louco, o Cabal é Mas mó legal. então, é. Mas então, os personagens foram bem distribuídos, assim, a importância deles, né? Então, acho que por isso que eles colocaram um terceiro. Uhum. Mas já ouvi alguns boatos, e aí é boca pequena, pode ser que não seja verdade, tem grande chance, na verdade, de não ser verdade, que esse personagem, qual que é o nome dele mesmo, É Maurício? Cole. Cole. Cole, Uhum. que na verdade ele pode ser ainda Johnny Cage, velho. É? Até porque o Johnny Cage, como todos sabem, ele é um ator de Hollywood. Uhum. Então, muitos atores trabalham com pseudônimos, É, nome certo? artístico, né? Nome artístico. Uhum. Então, pode ser que em algum momento, a partir dali, ele se torne o Johnny Cage ou não. Uma Ouvi coisa falar fala. que. Uma coisa que eu vi. Pode concluir, Edu, depois eu comento. Que eu também vi um outro Não, eu quero rumor falar. sobre o Uma, personagem, que nem coi... se falou. é. Uma coisa que também alguns falam de ter colocado Cole no lugar do Johnny Cage, ou nessa substituição e tudo mais, é por causa do tom do filme. Por ser um filme mais sombrio,
mais violento. Não quer alívio Talvez cômico, né? o Johnny Cage é muito fanfarrão, piadista, então acho que eles acharam que não ia caber legal um personagem desse jeito. Uhum, Eles pegaram um personagem mais pé no chão, certo? Menos piadista uhum. e mais aventureiro, né? Mais Mais heróico. serião, Então assim, né? pode Mais ser porrada. mais serião. Mas fala aí o que você vai falar, que eu acho que é uma ideia legal também, se for o que eu tô pensando. Do Então, Cole. É isso? como no. Eu não sei se isso é verdade também, porque isso aí foi o pessoal especulando, né? Que sai muita notícia, tipo assim, ah, teoria, será que fulano vai ser tal personagem? Vocês não viram, perderam isso no trailer, né? Nesse frame mostra isso aqui, isso assado, vazamento de sei lá o quê. E aí eu vi um pessoal especulando também, né? Vídeo na internet, uma outra pessoa comentando também, que no Mortal Kombat a gente tem. Acho que o pessoal vai lembrar disso, né? Que tem dois Sub-Zeros, né? A gente tem o Bihan, que é o primeiro, que é o que tem toda a treta com o Scorpion, que mata a família do Scorpion, o clã dele. O Scorpion vai atrás de se vingar, acaba morrendo, vai pro inferno, volta do inferno, mata esse cara. Aí esse Bihan, que era o Sub-Zero primeiro, ele é ressuscitado lá, não lembro exatamente o que acontece, ele vira o Noob Saibot, né? Aquele lá com as magias zona, e que se duplica e tudo mais. E aí depois desse Bihan, né, esse primeiro Sub-Zero que era do mal, tem o Kuai Liang, que é um outro Sub-Zero. Pela estética do cara, né? É, não sei de onde tiraram exatamente isso, tinha algum frame do trailer que falava uma coisa assim. O pessoal tá especulando que tem o Sub-Zero, que aparentemente vai ser o vilão desse daí, né? Ele, o Shang Tsung, talvez algum outro personagem, o Goro, né? Mas o Sub-Zero vai ser muito importante para essa trama, né? Que eles fazem essa missão, inclusive no Brasil, e descobrem que ele existe, né? E tem essa parada toda. É. Né? Representação brasileira, velho. Isso é ótimo. Aí Brasil. esse Sub-Zero, como ele tá lutando com o Scorpion e tem toda essa rivalidade, ele provavelmente vai ser o Bihan, que é o primeiro. O Kuai Liang, ele era do mesmo clã do Sub-Zero, não lembro se eles eram irmãos ou não, mas ele vem depois e ele fica até no mesmo lado que o Sub-Zero, ajuda os Guerreiros da Terra e tudo mais. Estavam especulando exatamente isso, que esse Cole, ele podia ser o segundo Sub-Zero. Aí talvez com outro nome, não sei se ele talvez estava usando um nome falso, que nem nessa mesma ideia do Johnny Cage aí, ou, né, essa foi a teoria que eu vi. E aí uma terceira opção, que eles iam fazer algo como fizeram com a história do Armageddon, né, do Armageddon, do Mortal Kombat, lá do PS2, que a gente estava comentando agora há pouco. Qual que era a ideia? Você introduz um personagem novo na história, né? Você cria um personagem novo, que eu não vejo problema nenhum, acho sempre legal, né? O Mortal Kombat sempre que cria personagens vem com um design interessante, né? O Mortal Kombat 10 tá aí com essa prova porque vieram vários personagens legais, né? A Cassie, a Jack, a Devora, o Aaron Black, todo mundo lá, o Kotal Kahn. Enfim, eu gosto muito de personagens novos. E a ideia era que, como fizeram no Mortal Kombat no Armageddon, que tinha o Taven e o Dagon, né? Que eram irmãos que estavam adormecidos. Tem toda aquela lore que eles têm que evitar o Armagedon ou causar o Armagedon, né? Que o Taven é o personagem que você usa, que inclusive o modo história do Armagedon, a jogabilidade é muito legal, as mecânicas são muito divertidas. E o Taven, ele é muito usado para ser um personagem que não conhece nada ali e ajuda o público que está jogando a entender a própria história, né? Aquele modo Conquest, que era o modo história. E aí, através dos olhos do Isso. Taven, você vai entendendo tudo que está acontecendo, né? Da mesma forma que mais ou menos fizeram com a Cassie no 10, que era dublado pela Peach, né? Eu vou equalizar a sua cara. E ela também. Ela nem tanto porque ela é filha do Johnny Cage e da Sonya, né? Mas ela vai entrando nesse mundo, assim, vai conhecendo e ajuda a quem tá jogando conhecer os personagens. E fizeram isso com o Johnny Cage também no Mortal Kombat 9, que era o mais redondinho em questão de história que a gente falou, que a gente gosta mais. O Johnny Cage é um ator, não sabe o que tá acontecendo, entra no Mortal Kombat achando que tá todo mundo fantasiado, que é tudo efeito especial e tudo mais. E aí ele vai servindo pra gente conseguir ver a história desde o começo, entendendo tudo. E aí vai passando para outros personagens, mas ele serve como os olhos do espectador. Então o Cole pode funcionar mesmo não sendo o Sub-Zero, mesmo sendo o Johnny Cage, não sendo nenhum, não se transformando em nenhum outro personagem, ele por si só pode ser muito bom para o grande público, né, conseguir se afeiçoar mais a esse universo, né? Porque assim, o filme do Mortal Kombat vai ser muito para pessoas como eu e o Edu, que crescemos jogando, né? Que jogamos muito isso, que gostamos, os fãs mesmo.
Pra conseguir conquistar um público maior, talvez seja preciso ter um personagem que nem o Cole pra você colocar o público geral na história e ir apresentando o mundo pra ele. Porque até aí acho que todo mundo deve conhecer o Sub-Zero e o Scorpion assim por cima, mas saber o que tá acontecendo, o que é o Mortal Kombat e tudo mais, não é algo tão bem difundido, eu imagino. Você concorda comigo, Edu? Eu acho que é isso mesmo, cara. Às vezes você conhece os personagens por cima, mas compreender a história, por que que eles lutam e tal. Uhum. Então é legal você ver o filme. E eu acho que o Cole aí, se ele não for nenhuma dessas opções que a gente achou que ele pode ser o Sub-Zero ou o Johnny Cage, e se ele for bem aproveitado, for bem legal no filme, podia até pensar em colocar ele numa sequência nos games também, né? Sim, isso ia ser legal. Talvez Isso ia ser legal. no próximo jogo aí, aproveitar o hype do filme, né? Tomara que Uhum. tenha sido. Ah, Tomara que tomara o que seja filme bom. tenha feito sucesso, Eu né? torço muito para que seja bom pra garantir uma sequência. Quantos filmes quiser. Ele- Mortal eles Kombat você podem, faz, eu tô vendo. eles podem aproveitar. Até porque, tipo, a Arlequina é uma prova de um personagem que não saiu da mídia original, né? Que a Arlequina É, surgiu nas animações antes de ir pro quadrinho. é Quem verdade. sabe a gente vai ter um personagem que surgiu no filme e depois vai pros É, jogos. tanto a Ia ser Arlequina legal, quanto cara. aquele outro, não sei se você conhece, um inimigo mais menos famoso do Batman que chama Fantasma. Sabe, já ouviu falar? Sei. Ele também, ele surgiu nas Saiu. animações e daí ele foi pros quadrinhos. Então é um negócio assim que eu Então. acho muito válido, muito legal também. Acho que personagens bem aproveitados, eles podem ser aproveitados em várias mídias, né? Sim, sim. Então, se trabalhar legal esse Cole, pode ser um personagem, até porque é, é legal você estar inovando os jogos. Já que você vai fazer uma sequência, Uhum, acho que são duas coisas muito importantes. Você tem que saber inovar. uhum. Você não pode tirar todo mundo e tipo, só colocar personagem novo, que eu acho que ele acaba Perde a perdendo um pouco da essência, cara né? do jogo, perde a Uhum. essência. Mas você está sempre colocando um personagem novo, que agrega a história, tudo, acho que cabe muito bem, vai ficar bem legal. Aham. É, porque eu acho o Johnny Cage um personagem super importante, porque a minha melhor memória, minha melhor experiência de Mortal Kombat foi o Mortal Kombat 9 e o Johnny Cage é super importante nessa história. No 9, Então. no 10, no 11 também. Ele tá sempre presente lá, ele, a Sônia, a filha deles e tudo mais. É, mas eu não veria problema de ver. Claro, isso aí já tá especulando mais pra frente. Eu não veria problema nenhum de ver ele sendo usado no Mortal Kombat. Tomara, por favor, que seja bom, né? E ser usado numa continuação, numa sequência, né? Numa próxima adaptação, ele aparecer e começar a tomar o espaço dele. Que eu acho que dá uma visão diferente do personagem, mas assim, o Johnny Cage ele é mais um humor cômico, um alívio cômico e umas porradas legal, assim. Eu acho que dava pra super introduzir ele depois, ou talvez ele apareça já nesse filme, não sei, né? O que eles vão fazer. Não sei qual é a ideia exatamente de que eles vão mostrar. Eu acho que esse primeiro filme, eu acho que eles vão tentar fazer uma coisa muito no nível que foi o Mortal Kombat 9, o jogo, né? Porque o modo história começa bem do comecinho mesmo, assim, do que tinha começado lá no Mortal Kombat 1, né? O torneio que o Shao Kahn se ganhar, ele pode invadir a Terra e tudo mais, né? Então eu acho que vai ser bem naquele ponto lá. Eu acho que vai ser legal. Uma coisa que eu vi também, que tem um frame no filme que aparece o Goro, ele tá indo pra cima de um outro cara que eu não sei se é o Cole ou se é o Johnny Cage. Então, às vezes, pode ser até que o Johnny Cage esteja no filme, né? Porque tem uma luta do Johnny Cage com o Goro no primeiro filme lá, naquele antigão. E o Johnny Cage luta com o Goro no Mortal Kombat 9, se eu não me engano. E ele ganha, né? É uma luta importante, assim. Então, nunca se sabe, né? Às vezes ele até aparece. Então, eu acho assim, o Johnny Cage tem grandes chances de aparecer, eu não diria nem na luta, no próprio torneio do Mortal Kombat, mas às vezes como um cartaz de cinema, Uma referência, né? é, a imagem é uma referência ao Johnny Cage, sabe? Uma propaganda e tudo mais, porque ele é isso, né, cara? Então ele é a celebridade. Uhum, Então talvez colocar o easter egg do Johnny Cage, ver o hype do pessoal, para talvez colocar ele nessa sequência, uhum, num segundo torneio, numa outra sim. situação, às vezes substituindo alguma baixa que tenha nesse torneio. E será que vai morrer É. muita gente no filme, mano? O que Ah, você acha? eu acho que por ter Fatality, um outro Hum. personagem mais secundário, assim, pode acabar morrendo. Tipo um Reptile da vida, assim, que ele vai estar no filme também. Tem uma parte que parece um cara invisível lá, você reparou? Vai estar, eu não vi ele, mano. Tem uma Eu não cena. vi. Invisível eu não vi mesmo. É, no invisível você não vai ver, né? Mas ele tava invisível e tava ficando visível, assim. Ele tava em cima de uma viga.
sei. Depois eu mostro pra você, mas Sei. eu acho que ele vai estar, né? O único personagem que foi invisível é o Reptile, que eu me lembro. Ou talvez um Cabal da vida, que ele aparece lá. O Cabal nos jogos, no 9, ele é bem Ah, importante, né? Mas assim, imagino que vão ter tempo de tela que nem, né, no filme pra dar destaque pra um Cabal. Então eu acho que talvez até um personagem principal, quem sabe, né? Às vezes o Sub-Zero, por ser um malvado, morre, né? O... Porque tem duas versões do Scorpion um no Kung trailer. Lao pode morrer, será? Kung Lao, talvez. É que ele é importante, mas não tanto que nem o Liu Kang. Ele é sempre meio que na sombra do Liu Kang, É, então. assim. Que o Liu Kang é o principalzão, né? Mas uma coisa que é importante ressaltar é que no começo do trailer aparece o Scorpion, aquele ator que a gente viu no Guerra Infinita, né? Que luta com o Hawkeye. Ele tá na versão humana. Hum. Depois tem outra hora que ele aparece já com os poderes de fogo dele e tudo mais ali, que talvez ele tenha morrido, ido pro inferno e voltado. Então, talvez alguma hora ali pode ser que tenha o Scorpion matando esse Sub-Zero que vai ser o vilão do filme, né? O Scorpion na versão de Spectre. Porque pra virar Spectre ele tem que morrer Nossa. primeiro, né? Então às vezes pode ser que ele tenha uma hora Então, do Hasashi matando o Bihan. Que aí, né? Imagino que então é bem provável o que tanto o Sub-Zero não passa Sub-Zero nesse quanto o filme, não. Scorpion morram, então. Só que o Scorpion volta. O Sub-Zero volta como Noob Saibot se tiver, acho, talvez o próximo filme. Não acho que vai colocar tudo num filme só, não. Tem bastante É, coisa. E aí, vamos comentar porque agora. assim, Pode falar, Edu, pode falar, depois eu continuo. não, eu só ia falar, tipo assim, pra ter uma sequência com novos personagens, eu acho que tem que se livrar de alguns desse filme, senão vai ficar muito personagem no filme só, né? Sim, fica complicado. Então, só que a gente tem tanto carisma pelos personagens que a gente não quer que saia ninguém, né? A gente A quer gente não ficar quer matar, tipo, todos. um Jax, a Sony, Eu não ele sei não se vai a Sônia querer morre. falar, Mas o Jax, assim, eu não sei se. Não tenho toda certeza se ele pode ser tão importante. Ele geralmente não é tão importante para as tramas que nem a Sônia, né? Ele também é que nem o Kung não. Lao, ele tá mais fazendo suporte pro Liu Kang, enquanto o Jax faz suporte pra Sônia. Não sei. Não sei É. não. Mas ele é carismático, né? Não, sim, sim, Mas totalmente. já os vilões, é bem provável que morram Goro para que tenha uma substituição do Motaro, Quintaro, Motaro, outro Kintaro, a Brucutu lá, Shiva, né? o Kotal Kahn, É. talvez. O Kotal Kahn ia ser muito E, legal de ver ó, nos filmes. pensando numa ideia de continuação, se não aparecer o Shao Kahn, eles podem meio que basear no Mortal Kombat 4 e trabalhar com o mundo dos mortos lá, que é onde tem o Quan Chi, Uhum. esqueci qual que era o nome do chefão do O 4, você Shinnok? lembra? Shinnok, isso. Uhum. Ele é o Acho chefão que, na do verdade, 11 também. lá não tinha galera de Outworld, né? Lá eles Não, estavam trabalhando com o mundo dos é, mortos. Então podia ser, lá tipo, é uma outra Netherrealm, né? pegada. Lá é Netherrealm. NetherRealm, O Shao Kahn, todo esse que pessoal é até, do Outworld, Exoterra. hum, que até, na verdade, mostra a ideia do Quan Chi enganando o O Scorpion. Scorpion, fazendo ele. Porque tem uma história assim: parece que ele engana o Scorpion e por isso ele vai atrás do Sub-Zero, ou o contrário, eu não lembro. Era alguma Mas coisa tem uma assim. parada assim. Tem. O Quan Chi que manipula todo mundo assim, né? O Quan Chi fica sempre fazendo assim, né? Pra ele É, manipular. Ele que dá. Acho que ele que ressuscita o Scorpion, né? Que eu tinha comentado até antes. Eu acho isso. que o Então, Quan tem Chi os... como vilão, o Shinnok. Nossa, Mortal Kombat em questão de vilão, né? Não falta. Eles têm muito material bom pra usar. Não. Tem Quan Chi, tem Shinnok, tem Shao Kahn, tem Shang Tsung, tem o Onaga, tem o Kotal Kahn, que nem é tão vilão assim. Tem muita coisa legal pra abordar. E aí, E continuando. assim, vai ter uns personagens. Pode falar, Edu, pode falar, pode falar. Eu ia falar que tem uns personagens que a gente até gosta, mas que provavelmente não vai ver, que é Nightwolf, Baraka. Uhum. Ah, tem Às um vezes eles monte. colocam lá. O Baraka esteticamente é muito legal de ter. Rain, O Raiden vai. Smoke. O Raiden ou o Rain? Não, O Rain, Rain, o Rain, roxo, né? O da chuva. a Aham. chuva. Não, esse daí eu acho difícil de ver. Esse daí eu acho difícil de ver, Então, mas. o Ermac. Uhum. Então, acho que esses Tem personagens uma. não vão aparecer, eu acho. Se for, às vezes é uma ponta ou outra, né? Que nem foi nos primeiros filmes. Mas vai saber, né? Às vezes eles fazem um Guerra Infinita aí, versão Mortal Kombat, né? Que dá pra ter espaço pra todo mundo e fica bom. É... É, Sonhemos. Sabia que
comentar uma curiosidade aí com o pessoal, né? A gente tava até conversando sobre isso, que Mortal Kombat tem várias curiosidades, assim, de bastidores e tudo mais. Coisas que ficam bem meta, né? Bem tipo, meio que quebram a quarta parede, meio que não, né? O Scorpion, no primeiro jogo, né? Ele era o ninja amarelo, tinha o ninja azul, tinha o ninja verde que era o Reptile. O Scorpion, no primeiro ou no segundo jogo, eu não lembro qual dos dois que era. Eu acho que era no primeiro, que tinha só o Scorpion Sub-Zero. Ele tinha um erro quando você estava jogando, chamava erro macro, né? Que aí fazia a roupa do Scorpion, que era amarela, ficar vermelha. E aí o pessoal achava que estava jogando e tinha desbloqueado um personagem novo. Esse negócio, né? Esse erro macro, eles batizaram de Ermac, né? Que era como eles falavam em inglês. E Uma acabou virando um abreviação, né? personagem. Isso, uma abreviação. E acabou virando um personagem novo, né? Acabou virando um personagem novo na série, que é um ninja vermelho, né? Que consegue, que absorve as almas e tudo mais lá. Quando você jogou, Edu, você chegou a presenciar esse erro macro? Cara, eu não lembro desse erro macro, não, cara. Quando eu conheci, ele já tava no. Não sei se era no Mortal 3, no Trilogy que ele apareceu pela primeira vez. Acho que foi no Trilogy, né? Acho que no Não, 3 não tinha, não. não tenho certeza. No trailer eu já tenho certeza que ele tem. Não sei se foi a primeira aparição. É. Mas Eu eles acho que tinham tanto várias. ele quanto o Rain apareceram no Trilogy. Não, mas Tinha muito disso daí no Mortal Kombat, né? eu não presenciei esse erro, não. Isso aí é famoso. Uhum. E tem várias Vários outras detalhezinhos assim. curiosidades. A Tem. Kitana, se eu não me engano, a Kitana, né, que tem a ninja azul, né, que eles mudavam a Isso. paleta de cor só e iam um pouquinho no cabelo e faziam o personagem. Os ninjas eles nem mudavam um pouco o formato, era só mudava a cor. Mas a Kitana, ela também dava esse mesmo erro macro, ela ficava vermelha e aí fizeram a personagem da Scarlet, que apareceu agora no... Ela já tinha aparecido em outros jogos, mas ela tá nesse último agora, que é aquela que tem poderes de sangue e tudo mais. E uma outra curiosidadezinha legal que eu queria Então. compartilhar com o pessoal também é que o Noob Saibot, né, que é o Bihan que morre e aí volta como esse espectro aí que consegue se dividir, né, fazer clones dele. O nome dele é o sobrenome dos dois criadores, né? Tinha o John Tobias, aí pegaram o Saibot e o Ed Boon, né? Aí pegaram o Boon e colocaram atrás da frente e ficou Noob Saibot, né? Acho que isso daí é uma curiosidade que a maioria dos fãs de Mortal Kombat sabe. E eu acho que isso, né? Na minha opinião, vou perguntar do Edu também, eu acho que é um negócio que agrega muito à comunidade, assim, né? Esse tipo de detalhezinho, o erro macro, o nome do personagem e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que agrega muito na comunicação de quem faz o jogo com quem joga, né? E qual que é a sua opinião sobre isso, Edu? Cara, é bem isso mesmo, cara. A gente começa a ver esses detalhes que são bem. Que na verdade, pra gente. É, é isso que você falou, Maurício. Eu não tenho outras palavras, mas é isso aí, que traz. Associa o criador com quem está jogando os games. Outra coisa que acontece isso também é aquele famoso Tust, É, o que carinha. é o, que é o carinha que aparece falando Tust, aquela Aham. vozinha lá. Isso, para quem não sabe, na verdade era uma piada interna, que eles sempre faziam um negócio assim, tipo, tô fritando você, uma coisa. É uma piada que eles ficam lá. E esse carinha que aparecia, ele era um dos programadores do jogo. Uhum. Que eles pegaram a fotinha dele lá e fazia a cabecinha aparecendo assim. Não Aham. lembro que momento exatamente que isso acontecia. Isso acontecia, eu lembro do Mortal Kombat 2, que apareceu No, bastante. no, no Trilogy também. No Trilogy também, que eu No lembro que eu vi Trilogy também. bastante. Acho que os clássicos, acho que ele apareceu bastante. Uhum. Acho que a partir do 2, 3. Acaba sendo detalhezinhos que se tornam bastante fanservice, né? Principalmente esse negócio do erro macro, né? É um Então. fanservice muito legal. E o Mortal Kombat tem muito essa tradição de ter essa conexão com os fãs, né? Fazer bastante fanservice, que é bem legal. É, E uma coisa que eu queria continuar falando agora, né, que a gente comentou sobre os filmes, falamos bastante sobre os jogos, queria comentar sobre outros produtos de Mortal Kombat, outras mídias que saíram. O Edu vai comentar um pouquinho pra gente aqui, um pouquinho sobre as séries e também sobre quadrinhos, né, nossa especialidade aqui, né, nosso campo de trabalho. Que o Edu ele tem umas versões em quadrinhos antigas e também algumas novas que saíram mais recentemente. O que você tem pra mostrar pra gente hoje, Edu? Então vamos lá. Começando então pelos quadrinhos, lá no início da década de 90, saíram os primeiros quadrinhos pela editora, acho que era Scala, editora Scala, que
contava um pouco da história de origem do Mortal Kombat. Tinha lá entre Mortal Kombat 1 e 2. Eu não lembro se chegou a pegar um pouco do período Mortal 3, mas o foco principal era Mortal Kombat 1 e 2. Então era uma série de quadrinhos e tudo mais, bem legal, certo? Depois eu lembro, aqui no Brasil, eles lançaram o Mortal Kombat 4, que é esse aqui, lá em 1998. Vamos dar um aproximado aqui, certo? A capa é bem da Esse hora. aqui, ele foi produzido aqui no Brasil mesmo e conta com o roteiro de Rogério Saladino e os desenhos de Eduardo Francisco, certo? E as cores de Rodrigo Reis, conhecido como Rod Reis, certo? Uhum. Que são pessoas Colorista que bem acabaram. famoso, né? Exatamente, pessoas que acabaram continuando no mundo dos quadrinhos e tudo mais. E era um quadrinho, apesar de ter sido produzido no Brasil, criado para o público brasileiro, ele é um quadrinho oficial do Mortal Kombat. Então, quando a gente lê aqui no cantinho da capa, tem que estar aqui mostrando aqui, ó, marca registrada Midway Manufacturing Company, Uhum. certo? Todos os direitos reservados. Uhum. Então, eles tinham o direito da marca para fazer o quadrinho aqui. É bem legal esse detalhe. E ultimamente, agora já no século XXI, nós temos o Mortal Kombat X, que saiu uma série de quadrinhos bem legal, bem feita também. É Eu complementar a não tô com história ele aqui agora. do 10 que saiu em 2015, né? Isso. Eu tinha visto um tempo atrás, eu não tô com ele aqui agora para falar os artistas, mas é um desenho, um quadrinho bem legal, super bem desenhado, uma arte linda, e a Uhum. história é aquilo lá, tá complementando do game. E os games, ele já tinha uma história bem legal, Uhum. certo? Então já é um momento onde o enredo já é mais rico, melhor construído do que eram nos As primeiras primeiros filmes, versões, os né? primeiros jogos, filmes, É. quadrinhos, tudo. O Quintão dá mais material para você fazer um quadrinho de qualidade. Porque Sim. nos primeiros você não tinha muita história, então você tinha que inventar muita coisa. Era mais uma desculpa pro Você pessoal acaba. sair na porrada mesmo. Exatamente. Eles começaram a enriquecer a história para e dar para ter um produto melhor. Uhum. Tanto na questão dos filmes também, né? Uhum. E tem as séries. Então, falar das séries animadas. Na Record passava lá nos anos 90 também, acho que início dos anos 2000, uma série chamada Mortal Kombat. Cadê? Acho que os Defensores da Terra. Mortal Kombat, os Defensores da Terra. Uhum. É uma série que, na verdade, pela nostalgia tem seu valor, mas que, para quem gosta de Mortal Kombat, ele é bem fraco, não só pela animação, pela história e tal, mas por ser algo voltado para o público infantil. Então, não adianta. Eu sei que as crianças adoram jogar Mortal Kombat, mas quando você faz um produto de Mortal Kombat voltado para o público infantil, Tem que você ser. acaba sendo. Tem que respeitar, né, É, as diretrizes de idade. isso. E aí você acaba tirando a violência excessiva, o sangue, que são as marcas de Mortal Kombat. Uhum. Então aí ele acaba perdendo um pouco. Saiu uma animação mais recente do Mortal Kombat, que essa eu não assisti, na verdade, mas que dizem que na verdade, eu vi alguma coisa no YouTube e tal, e parece bem legal, cara. Eu não tenho aqui o nome dela, mas é bem legal. E E teve tem as algumas live séries live action action. também, né? Uhum. Isso. As live action começou também uma nos anos 90, que é o Mortal Kombat Aniquilação do filme, né? Deixa eu ver aqui. Aniquilação é o filme, é o 2 que é. A gente É, comentou já que tem uns efeitos 3D assim, lamentáveis. Conquest. Conquest, isso, Mortal isso. Conquest, isso, que era a série do Mortal, que contava um pouco a história do passado do torneio Mortal Kombat, quando o Uhum. primeiro Kung Lao havia ganhado o torneio e tudo mais. Então contava a Uhum. história do primeiro Kung Lao, tinha outros personagens mais desconhecidos. Quem tinha de conhecido lá era o Raiden, popularmente conhecido aqui no Brasil, o, o Shang Tsung Aham. e o Shao Kahn, e acho que o Quan Chi aparecia lá também. Quan Chi também? Mas de resto, acho que o Quan Chi, se não me engano, aparecia na série também. Mas assim, de resto, tipo, que a gente tá acostumado, Liu Kang, Johnny Cage, Jax, Sônia, Kitana. Sonya, esses personagens não apareciam. Não sei se os ninjas
tiveram alguma aparição, porque os ninjas, primeiro, o Sub-Zero original e o Scorpion, como eles já haviam morrido, pode ser que Tava na nesse história meio eles tenham tempo. adaptado alguma coisa no passado. Ou às vezes estavam falando também daquele primeiro torneio que o Kung Lao ganhou, É, né? então é provável, é que eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti, Uhum. mas é provável que tenha alguma referência aos clãs dos ninjas e tudo mais. Eu acho que tem muita referência às coisas que a gente já estava acostumado, Aham. só que contando no passado, né? É Uhum. provável que tinha mostrado algum outro familiar de algum outro personagem, algo que tenha passado despercebido agora. E aí tem o Legacy E também, né? o Legacy é uma série que acho que surgiu um tempo depois, como meio que uma fansérie, né? Na verdade foi assim. Primeiro saiu um fan trailer, que é o Rebirth, certo? Uhum. Que é Mortal Kombat Rebirth. Que eles tentaram fazer algo mais sombrio e realista, Uhum. com onde o Baraka tinha os dentes serrilhados, ele era tipo um cirurgião plástico que colocou garras nas mãos, ele tinha uns dread e tal. Aham. Então é um cara meio perturbado. Mas era humano, né? Não era um Tarkatan. Mas era humano, é. Esses Aham. personagens, eles eram todos humanos. Uhum. O, o Reptile, ele tinha um problema de pele e tudo mais. Então, por isso que ele tinha um rosto meio deformado, que lembrava um réptil. Uhum. E aí, estava se alimentando de carne e tudo. Eram Eu pessoas. lembro que ele guardava uns órgãos na geladeira, né? Eu Isso. lembro dessa cena. Cara, era bem legal. Mas ele Uhum. é bem realista, certo? Uhum. E aí, a série que você falou, o Legacy, ele surgiu com alguns atores que estavam sendo usados nesse fan trailer. Uhum. Seguiu algumas coisas, mas eles já partiram para a ideia de Outworld. Então, teve um pouco Da da fantasia. fantasia, Aham. que faz parte do Mortal Kombat, né? Sim, sim, sem Cara, dúvida. e é aquela coisa, por mais que eu goste da fidelidade em algumas coisas, eu acho bastante válido Explorar. explorar. Eu acho que seria bem legal um filme, alguma coisa com a visão daquele Rebirth, sabe? Uhum. Eu queria ver esses personagens humanizados desses Uhum. caras aí, como seria, sabe? Aham. Algo mais, Umas versões mais violento. alternativas, né? Eu acho que ia ser bem legal. Uhum. E Mas agora acabou não vamos. rolando, né? Aham. E agora vamos aproveitar também aqui essa próxima parte do vídeo para falar sobre personagens convidados, né? Que o Edu tinha umas ideias legais para Isso. comentar sobre, né? Então a gente teve Kratos, teve Alien, teve Predador, no último agora tem o Schwarzenegger, o T-800, tem o Rambo, tem um monte de gente, personagens, tem Jason, tem Fred Krueger, tem personagens que são do próprio Mortal Kombat, né? Colocaram agora a Sindel no último, o Shang Tsung entrou, o Nightwolf entrou. Mas aí falando sobre esses personagens mais antigos dos anos 90, 80, né, de personagens de filmes de ação, Alien, Predador, Exterminador do Futuro, Rambo, o Edu tinha umas ideias legais para comentar. Então, dá a palavra aí, Edu. É isso aí. Então, eu tinha falado logo no começo do vídeo, o Mortal Kombat ele é meio que uma homenagem, uma inspiração a esse tipo de obra que era bastante comum e bastante cultuado lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, que era o cinema de ação, de luta e tudo mais. E acredito que por ser algo que os criadores gostam, eles resolveram homenagear agora nos games atuais. Então, muito do terror dos filmes, desses filmes dos anos 80, personagens de ação, ficção científica e tudo mais, eles acabaram sendo bastante explorados e ficaram bem legais nos jogos atuais. Uhum. Então, como você falou, tem Alien, Predador, Exterminador do Futuro, o Rambo, Se tiver de filme tem de terror, né? Jason, Jason, o Michael o Myers. Michael Myers, o Fred Krueger, certo? Só faltou lá o do Massacre da Serra Elétrica, qual que é o nome É o dele? Michael Myers, não é? O Leatherface? Não, o Michael Myers é o Leatherface, é do Leatherface? Massacre da Serra Elétrica. O Michael Myers é do Halloween. Ah, é o Michael Myers da Halloween, verdade, verdade, eu Não, é o confundi. Michael Myers ou... Agora eu não sei qual que O que aparece. O aparece é o da Michael... Serra Elétrica. O que aparece Da é o da Serra Serra Elétrica. É Elétrica. verdade. Então o Michael Myers não aparece, que é o que tem a máscara branca. É verdade, verdade. É verdade. Eu sempre Mas confundo com outro. cara, é bem legal, cara. Então eles utilizam esse fanservice aí e é muito bem feito, né, cara? Então você percebe Sim. que
Acho que até os próprios atores se dublaram, né? Acho que o Schwarzenegger acabou se O dublando, o Stallone eu não lembro. fizeram o Stallone Não, o também, Stallone acho que se dublou. o É. Schwarzenegger e o Stallone eles estão captura de movimento, captura de movimento não, mas o 3D assim é baseado neles, porque eu não acho que eles na idade que eles estão tem mais pique pra fazer isso. Mas o rosto do personagem igualzinho, a voz também usaram, tudo bonitinho, mano, tudo bonitinho. Porque Não, agora o Mortal Kombat tem nome, né? Dá pra eles eu vou pegarem falar uma coisa. esses atores agora. Não duvide do pique de Arnold Schwarzenegger, velho. Ah, não, jamais. Arnold Jamais. Schwarzenegger e Stallone, Os os dois bichão tão 70, bombados, hein, mano. 70, quase 80 anos de idade, os caras estão treinando lá ainda. Estão melhor Véi, que eu. Não, mas invejável. invejáveis, invejáveis. Os ídolos. E, É. e que nem o Edu tava comentando, né? É um negócio nostálgico da mesma época que veio o Mortal Kombat, mais ou menos, né? Mortal Kombat estava entrando mais quando esses filmes estavam. é, Ainda estavam saindo, já tinham bastante nome, né? O Mortal Kombat começou quando eles já estavam consolidados. E eu acho que você pega todos os personagens, desde o Kratos, né? Que tava na versão do PS3, do 9, até o T-800, o Rambo, o Alien, o Predador, todos os personagens de filmes de terror, eles casam super bem com a temática de Mortal Kombat, assim. Porque eles são personagens que são tranquilamente são violentos, né? Não dá pra dizer que nenhum é. Todos esses personagens quase são de filme de Tranquilamente. terror, né? E o Rambo é bem violento, o T-800 também. E essa estética da violência. E dá pra você colocar eles no filme de terror tranquilo. Eu acho que são personagens que casam super bem pra fazer esse tipo de crossover, né? Então eu acho que assim, se os caras tivessem essa audácia, assim, talvez quem sabe até esse tipo de coisa nos filmes, né? Fizeram um último T-800 aí, Gênesis, né? Um último Exterminador do Futuro Gênesis aí, né? Que fizeram o Schwarzenegger, né? Todo lá, todo refeito. Então, por que não, né? Às vezes o filme do Mortal Kombat dá certo, a gente pode ver esse tipo de coisa aí no futuro, né? Tava saindo Rambo até ano passado. E Alien vs Predador Verdade. nunca deixa de sair. Pra você fazer um Fred Krueger e um Jason também não tem problema nenhum. Eu acho que ia ser super legal vendo o Scorpion saindo a porrada com o Jason na, no cinema, sabe? Eu acho que ia ser super da hora. É, e como a gente disse, casa super bem. Continuando agora então, mas um detalhezinho aqui que a gente precisa comentar então antes de terminar o vídeo, tá bom? Sobre a nostalgia então mesmo, Edu. De todos os jogos que você jogou no Mortal Kombat, qual que você diria que é o seu favorito? Que acho que ele não chegou a comentar. Então, era o 9 que eu mais gostei de jogar. Até em questão de É, nostalgia, você prefere o 9 aos primeiros? acho que nostalgia tinha algum. Na verdade, os três primeiros são bem nostálgicos, né, cara? Mas agora, Agora, sem a ficar em gente- cima do muro, escolhe um, sem ficar em cima do muro. ó, vamos lá, três. O 3? Três. O Três me 3? dá uma quentinho no coração de lembrar. Beleza, o meu é o 9. O que eu mais joguei foi o Trilogy, gostei muito do Armageddon por questão de personagem, muito Shaolin Monks, gosto muito do 10 e do 11 também, mas o favorito pra mim é o 9. Tem todos os personagens clássicos lá, tá super bem feito, novas mecânicas, né, que negócio do raio-x que eles adicionaram. Beleza. E agora mais uma perguntinha, Edu, personagem favorito da série, da saga toda. A saga toda. Ai, eu nem lembro que eu falei outra vez com você. Capaz de até mudar de personagem favorito, porque são tantos. Ah, não sei, acho que Sub-Zero, talvez. Sub-Zero é seu favorito de todos? Talvez. Eu sei lá, eu gosto de vários. Eu gosto de Johnny Cage, gosto do Sub-Zero, gosto do Scorpion, mas acho que Sub-Zero, cara. Acho que não. Sub-Zero? Durante todo o período da minha vida, acho que um dos que eu mais gostei foi o Sub-Zero. O meu favorito, sem ficar em cima do muro, sem gaguejar, pra mim é o Liu Kang. E não tem para ninguém. Eu gostei muito do final que fizeram com ele no Mortal Kombat 11, né? Que saiu uma DLC ano passado que acrescentou bastante conteúdo e acrescentou a história, né? Acrescentou os personagens convidados, né? E acrescentou eles à história, né? Que foi o Shang Tsung, a Sindel, o Nightwolf e mais um. Agora eu não tô lembrado quem foi. Mas aí eles colocam o Liu Kang no final, ele tem uma luta com o Shang Tsung e ele consegue os poderes lá da Crônica, que é a vilã principal do jogo, pra voltar no tempo e tudo mais. E aí ele volta no tempo e ele acaba encontrando. E ele vai atrás do primeiro Kung Lao, não do Chapeuzinho, do primeiro que ganhou o torneio. O primeiro Mortal Kombat que ganhou foi o Kung Lao. E aí ele volta no tempo e aí ele tá lá, né, todo poderosão. Aí o Kung Lao pergunta: Não, mas quem que é você? Ah, não, eu sou Liu Kang, deus disso e daquilo, do trovão e do fogo.
E ele fala assim, mas o que você veio fazer aqui? Então, aí ele pega e fala pro Kung Lao que eles precisam treinar e se preparar, e o Kung Lao pergunta, treinar pra quê? Daí acaba o jogo e aparece só o Liu Kang dando uma risadinha assim, tipo, treinar pra quê, né? E aí, eu tava até comentando com o Edu isso daí. Nesse jogo, nessa última cena do jogo, eles perderam uma oportunidade muito boa de colocar a música dos filmes, né? Que tem no 1 e no 2, de colocar essa música assim a gente encerrar. E deixaram um gancho bem legal também, pra ter um negócio que o Du comentou das séries animadas, de fazer o próximo Mortal Kombat 12, né? Pros jogos, de fazer ele falando sobre a trajetória desse primeiro Kung Lao, né? Dele treinando pro primeiro Mortal Kombat e tudo mais. Ele lutando contra o Shang Tsung, morrendo pro Goro, enfim. Toda aquela backstory que nunca chegaram a abordar nos jogos. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que podia ser, né? O próximo jogo, o torneio ser o primeiro Mortal Kombat, De né? todos, né? Talvez você contar a história no modo story, a história do Mortal Kombat, Uhum, mas você ter o jogo, o torneio sim, ser o primeiro torneio, cara. Isso é uhum. legal. Isso ia ser muito Porque bacana. seria bacana que você ia continuar trabalhando a história do Mortal Kombat com personagens que nunca foram usados, né? Sim, Então o você primeiro pode Kung usar Lao nunca nem foi jogável, eu acho. o primeiro Kung Lao nunca foi jogável. E você pode usar muito do Kung Lao que a gente já está acostumado, das técnicas e tudo mais. Você meio que juntar o Kung Lao com o Liu Kang nesse personagem assim, Uhum, para que a gente que está acostumado. Porque assim, eu acho que as pessoas gostam nos jogos de luta é o estilo de luta, o tipo de jogador. Então, se você tem um jogador parecido com os que você já está acostumado, pode ser outro uhum. personagem, ele encaixa legal. Dá pra espelhar Outro, bem, né? Esse primeiro Kung Lao com o Liu Kang, com o Kung Lao o segundo. outro exemplo que eu achei que ficou bem legal no Street Fighter foi quando na saga Alpha Zero lá, eles substituíram o Guile, que não é Gaio, é Guile, pelo Nash, que era o amigo dele do exército e tudo mais. Nash ou Charlie, né? Depende a versão do Street Fighter. Que tem os mesmos golpes dele. Então, quem está acostumado a jogar com o Guile e gosta dos golpes dele, ia estar jogando com outro personagem que tem as mesmas características. Tem esses Então, você fazer paralelos, né? isso. Então, você fazer isso com esse Kung Lao, talvez até usar o chapéu, eu não sei. Podia ser, sabe? Hum, Você jogaria com o Kung Lao que você já está acostumado, mas com outro personagem. sim, Podia sim. fazer essa junção. Já que eles são Uhum, monges Shaolin, assim como o, o Liu Kang, pode juntar os dois. uhum. E criar e ter outros personagens que nunca foram usados, né? Criar Talvez personagens até, novos, né? Que nem fizeram no 10, que fizeram no talvez ter até 11. aqueles personagens desconhecidos da série lá, ia ser legal também, cara. Uhum. Pode ser uma boa. Aproveitar o que foi trabalhado, ia ser uma boa. Um Raiden mais novo, assim, também, né? Um É. Shang Tsung mais novo. Ia ser uma parada interessante de se abordar. E aí, né, Ó, aproveitando esse Ed Boon, gancho, você tá me ouvindo aí? Ed Boon, pega essa série aí, ideia boa pro jogo, hein? contrata Cobra nós. baratinho pra ideia, contrata nós. E aí, aproveitando esse gancho, né? O Edu falou o personagem favorito dele, do jogo favorito. Eu também, meus dois personagens, jogo favorito. Deixei nos comentários o personagem favorito de vocês e o jogo, né? Todos os jogos, vários Isso. que a gente teve no Mortal Kombat, qual que foi o favorito de vocês? Personagem e jogo. Então vamos conversar aí nos comentários, tá bom? E a gente vai encerrando aqui por hoje, então. Beleza, pessoal? Ah, Tem bastante coisa pra falar, mas acho que dá pra gente fazer um outro podcast ainda quando a gente for depois que lançar o filme. E aí, só lembrando, né, os quadrinhos que eu passei, tá? Esse aqui que eu havia comentado, então, no último vídeo, uma Pinguari do Rodrigo, tá bom? Rodrigo Otaguro. Vou deixar o Instagram dele pra vocês verem, falarem com ele na descrição, tá? Manda DM lá, também tem a lojinha, tudo bonitinho. Mesma coisa o Ralph, né? Vocês entram em contato esse é bom, hein? com esse amigo aqui. Esse aqui é bom, você recomenda, Edu? Eu recomendo, pode ir lá, Recomendo. que vocês vão gostar. Pode comprar que vale a pena. E a gente Pode também comprar. tem o Hirugan, tá? Que no nosso amigo Rafa também vou deixar o contato dele para vocês mandarem mensagem pelo Instagram e vocês podem adquirir qualquer um desses trabalhos incríveis aqui do nosso pessoal do Oficina, tá bom? Aí por hoje é isso, pessoal. A gente vai voltar com certeza para falar sobre o filme quando depois que ele for lançado, lá para abril, tá bom? Com certeza a gente vai voltar aqui porque conteúdo para falar de Mortal Kombat vocês viram que não falta, né? Falamos um monte hoje. É... É isso mesmo. então é isso, pessoal. Todos os links na descrição, tá bom? Nossa página também, do Facebook e do Instagram. Deixem o like aí, se inscrevam no canal, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar, né? E ative o sininho para vocês saberem, para vocês receberem notificação assim que sair um vídeo novo, tá bom? Todas as terças-feiras a gente tá aqui, né? A partir das 8, nosso podcast aqui, presença marcada. É isso aí.
Até semana que vem, pessoal. Falou. Um abraço.